Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula, querido professor, querido aluno da nossa escola bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo. Hoje vamos estudar a lição de número 7, não retribua pelos padrões humanos. Nesta lição, nós já passamos pela 1, pela 2, 3, 4, 5, 6 e hoje a 7ª lição, não retribua pelos padrões humanos. A partir do próximo slide, nós estaremos fechando a nossa câmera, tá certo? Para que você possa ler com mais facilidade. A nossa lição, ela está fundamentada aqui no texto de Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 48. Esta é a última sessão do capítulo 5 de Mateus, que está dividida em 5 sessões. Nós começamos estudando a primeira sessão, a segunda, e hoje já estamos aqui dando sequência. Aliás, se são 8 sessões, nós não estudamos 8 lições, né? A lição dividiu 7 sessões na realidade, mas a análise geral nos mostra que tem 8 sessões no Sermão da Montanha, inicialmente no capítulo 5. E hoje, começando com essa parte, ouviste o que foi dito pelos antigos. Veja que Jesus começa aqui, olho por olho e dente por dente. Essa expressão olho por olho, dente por dente está no Antigo Testamento e é uma expressão muito rica porque diz respeito à lei de Talião, vamos estar falando disso. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes só os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então vamos lá. A nossa leitura, a primeira parte, versículos 38 a 44, ele começa dizendo, ouviste o que foi dito olho por olho e dente por dente. Isso aqui está no Antigo Testamento, na lei de Moisés, que é a lei do Senhor. Aí Jesus disse, eu, porém, vos digo, ele responde aqui no 39, eu, porém, vos digo. Foi dito assim, olho por olho, dente por dente, que é a lei da compensação, a lei da retribuição, a lei de Talião, diz assim. Eu vou explicar o que é lei de Talião, tá certo? Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, no transcorrer da aula, você ficará sabendo com mais detalhe. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal. Mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus está chamando aqui para que os seus súditos, seus seguidores, seus discípulos não hajam mais pela lei da compensação. Se alguém arranca um olho, você tem que arrancar o olho dele
para compensar, na mesma proporção. Se alguém arranca um braço, tem que arrancar o braço dele, porque a lei ela vai descrevendo lá em Êxodo 21, como isso precisava ser compensado. Onde é que a humanidade vai parar? Se um tira a vida, tem que tirar a vida dele. E aí por diante. Aí Jesus chega agora com essa nova proposta, com essa nova revelação, com essa nova interpretação para nós, cumprindo a lei, porque ele vai oferecer a sua outra face quando lhe baterem. Ele não vai resistir ao mal, vai se entregar. E ele chama para que o cristianismo, o cristão, faça isso como um súdito do reino. E Jesus realizou tudo isso de forma prática. Ele se entregou, não resistiu aos maus, ele ofereceu a sua outra face, ele silenciou. O filósofo Nietzsche, o filósofo alemão, ele chega a criticar o cristianismo com esse princípio de misericórdia, que ele diz que isso é para os fracos, os fortes não, são aqueles que dominam, que se impõem, que têm o poder sobre o outro. A visão de Nietzsche é uma visão puramente humanista, é uma visão mundana, uma visão secularista, que acha que ser forte é dominar o outro, é explorar o outro, é humilhar o outro, é espancar o outro. Agora, quem é mais forte numa situação dessa? Quem bate ou quem apanha e não revida? No primeiro olhar, as pessoas diriam que o que está batendo é o mais forte. Mas se você olhar com mais cuidado, alguém com a capacidade de receber a afronta, receber a agressão e não corresponder na mesma moeda, ter a capacidade de dominar seus sentimentos, dominar a si mesmo, seu instinto, sua natureza, quem é o mais forte? Pergunto a você agora. Quem bateu ou quem não resistiu? Quem não correspondeu ao que bate? Aí ele diz no 40, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. A túnica aqui, como a primeira vestimenta, mais próximo do corpo, e a capa como a túnica externa, também chamada de túnica, mas a túnica externa, que era mais valiosa, que era utilizada nas noites frias. Então tinha um valor superior à túnica interna. Então, se alguém pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Olha que princípio Jesus está dando agora. Que chamada é essa? É dizer, ele já ensinou que bem-aventurados são os pacificadores, os que promovem a paz. E veja aqui o caminho. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, olha só, alguém te obrigar a caminhar uma milha, ou seja, uma milha para os romanos era uma distância de 1000 passos. 1000 passos que um soldado desse era uma milha, o que correspondia a 8 estádios, cerca de 1,5 quilômetro. Então Jesus diz, vai com ele 2. Se alguém te obrigar a caminhar 1,5 quilômetro, caminha 2, 3. Já pensou? Então agora o negócio pegou, porque Jesus está oferecendo um padrão que não corresponde. Alguém já ficava revoltado em caminhar uma milha se um romano lhe obrigasse, como foi o caso de Simão o Cirineu, foi obrigado a caminhar com a cruz de Jesus. Aí Jesus oferece um padrão que é para caminhar 2. Imagine aí o padrão que eu convocado para o cristianismo. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Esse é um dos pontos mais difíceis dentro da nossa realidade de vida.
todo o ensinamento do reino, ele é um chamado a uma autorrenúncia, é um chamado ao negar-se a si mesmo. Isso é que se chama tomar a cruz, no sentido pleno mesmo. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Embora na lei do Senhor, no Antigo Testamento, não tenha essa expressão, odiarás o teu inimigo. Isso aqui foi acrescentado pelos judeus como uma interpretação externa da Torá. E circulava nos de Jesus essa tradição como se fosse a própria Torá. E Jesus disse: ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Primeiro, amar. Segundo, bendizer quem vos maldizem. Terceiro, fazer o bem a quem vos odeia. E quarto, orar pelos que vos maltratam e vos perseguem. E por que eu tenho que fazer tudo isso? Amar, bendizer, fazer e orar. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. A proposta só vai fazer isso quem for filho de Deus. Esse é o propósito magno que Jesus apresenta. Que ele nos diz no texto: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A princípio, esse texto de Levítico já diz, os filhos do teu povo. O que fez com que os judeus entendessem esse texto de Levítico, que o próximo seria sempre o judeu, o israelita, nunca o gentio, nunca o romano, nunca o grego. O próximo era sempre, nem muito menos o samaritano. E Jesus mostra que o próximo é aquele que precisa, é aquele que necessita, na parábola do bom semeador. Mas aqui ele diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus está trazendo um ensino aqui para todos nós sobre o dever de um discípulo do reino dos céus, daqueles que hão de receber o reino, daqueles que irão habitar no reino celestial. Ele está falando para aqueles que receberam um chamado do próprio Senhor para viver nas pegadas do seu Senhor. E Jesus é o seu padrão por excelência destes ensino que ele está dando. Ele não só ensina a doutrina oralmente, mas ele vivencia a doutrina. Então, o cristão não deve guardar rancor, que nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Essa é uma forma de demonstrar. A nossa introdução nos diz: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. É claro que o nosso instinto, a nossa natureza, ela já reage automaticamente a qualquer tipo de ação. Já gera uma reação, isso é automático, que nós respondemos isso de forma bastante natural. Mas o chamado para os filhos de Deus é um chamado a controlar-se, a dominar-se, a desenvolver uma temperança, um domínio próprio. A palavra temperança vem do grego enkrateia, que quer dizer governar para dentro, ou governar dentro de si mesmo. Se fala muito de autonomia hoje, mas se fala pouco de autogoverno. Então, quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Isso me lembra a famosa oração de São Francisco, né?
é perdoando o que é perdoado, é amando o que se vive para a vida eterna. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Isso não é uma coisa natural, é sobrenatural. Somente Deus pode nos dar forças para que amemos como Ele ama. E como é que Deus nos dá essa força para amar como Ele ama? Vou mostrar para você. Se você acompanha aí comigo, aqui na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, o amor divino que vem ao nosso coração por meio do Espírito nos capacita a amar como Cristo amou. Pois se depender de nós, da nossa capacidade de amar, jamais iremos realizar isso. Mas veja que esse ato natural de amar é movido por um ato sobrenatural, a capacitação. Amar como o Senhor amou, fazer da mesma maneira. A vingança não é natureza do reino. A vingança não é natureza do reino. A natureza do reino é outra. Então vamos lá. A lei de Talião. A lei de Talião dizia olho por olho, dente por dente. O que significa a lei de Talião? Talião foi algum rei para que tivesse alguém pegado a sua lei. Existia códigos de leis da antiguidade, como o famoso Código de Hammurabi, que você está vendo aqui agora. O Código de Hammurabi, veja só, o rei Hammurabi, ele projetou um código de leis, e nesse seu código de leis estava registrada a lei de Talião. No Código de Hammurabi, 2000 anos antes de Cristo, já estava o Código de Hammurabi, sim, estava lá. E então o que é a lei de Talião? Calma. No Código Romano de Leis, que é a Lex Duodecimtabularum, a lei das 12 tábuas, a lei das 12 tábuas codificada pelos romanos, veja, eles estão olhando as 12 tábuas, cada uma retrata as leis jurídicas, as leis civis, as leis religiosas. Havia 12 tábuas dos romanos registradas com as suas leis. E lá também estava presente a lei de Talião. A palavra Talião, que é chamada lei de Talião, vem do latim tal. E aí você tem essa palavra, é o tal, fulano é o tal. Essa palavra tal, em latim, quer dizer igual, semelhante. E aí dá origem à palavra em português, talião. Veja que dentro da palavra talião está a palavra tal. Igual, semelhante, é um advérbio de comparação. E nós temos o verbo retaliar. Veja só, retaliar, que aí está o tal ali dentro também dessa mesma proposta. Então, essa lei de Talião quer dizer que é uma expressão latina, talião, do tal, que é igual, que é semelhante. É a lei que compensava o erro, o pecado, o crime com a mesma proporção. Ou seja, qual foi o crime daquela pessoa? Foi arrancar o olho de um, então tem que arrancar o olho dele. De igual modo, de tal forma, semelhantemente ele deve pagar. Ele amputou, ele cortou o braço de alguém, então vai ter a lei, era julgado e cortava-se um braço dele também, da mesma forma. Aí chama de lei de Talião, que é a lei da recompensa, é na mesma proporção, de forma semelhante. E aí você tem retaliar, que é voltar a dar a pessoa o que ele deu a você. Retribuir a ele com um padrão de vingança aí, né? Aí vem o retaliar.
a retaliação, período de guerra. Aí a Rússia atacou a Ucrânia e a Ucrânia retaliou, tentou responder na mesma proporção, né? Então essa é a ideia. Então, nos códigos de leis de Hammurabi exigia-se a lei da recompensa, então chama de lei de Talião, porque vem dessa palavra. Não é que existia um rei chamado Talião, uma autoridade, nada disso. Trata-se apenas do conceito em latim. Por isso que essa palavra Talião, ela precisa ser grafada, alguns defendem, com T minúsculo e não com T maiúsculo, que dá uma ideia de algum soberano, algum rei que codificou essas leis. Mas não, é apenas o sentido de dizer que essa exigência que se chama de justiça retributiva, da compensação, como chama de lei da semeadura, essa recompensa pelo erro, de igual modo, estava presente em diversas leis antigas, códigos de leis, o Código de Hammurabi, as 12 tábuas dos romanos e também nos 10 mandamentos na lei do Senhor que foi revelada a Moisés. Então lá está presente a lei de Talião, a lei da recompensa na mesma proporção. Quando a gente lê o livro do Êxodo, capítulo 21, a gente percebe como isso é ampliado. Se você atenta aqui conosco, olha só, Êxodo capítulo 21, ele diz assim, versículo 12 em diante: quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. De igual modo, a recompensa era a morte. Aí ele continua, versículo 15: quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Quem raptar alguém e vender ou for achado na sua mão será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Se 2 homens brigarem ferindo ao outro com pedras ou com punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. E aí ele vai dando uma série de leis de compensação, isso chama de lei de Talião. Versículo 22: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa que aborte, ela promova um aborto, estão brigando 2 homens, bateu numa mulher que está grávida, ela abortar, perder a criança. Porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho de sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ir forro livre pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo ir forro livre pelo seu dente. Então havia uma lei que defendia, essa é a lei de Talião, dos direitos da recompensa por igual. E essa lei de Talião, ela estava presente nos diversos códigos antigos. A nossa lei hoje, ela tem um princípio próximo disso aí, que é o princípio da isonomia, da igualdade. Todos são iguais perante a lei, então devem receber tratamentos iguais. É isso que a nossa lei ensina. Esse era o princípio de justiça visto na lei de Moisés, que é a lei do Senhor. É preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite
não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Então a lei, ela tem essa função de impor limites até para não dar continuidade a uma série de crimes. Mas aí, e nem ultrapassar os limites da compensação. A lei do talião se tratava de uma norma para os tribunais civis que no seu propósito desejava que em particular a pessoa jamais praticasse a vingança. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era comum que ela desejasse que a justiça fosse feita, que os tribunais administrassem a devida punição. Então os fariseus fizeram uma má interpretação dessa lei, usando como propósito de justificar a vingança e a retribuição pessoal, descaracterizando-a do seu real objetivo. Isso porque em momento algum a lei de Moisés defendia a busca pela vingança. A lei de Moisés não fazia isso, não estava escrito. Mas eles a citavam buscando destruir o seu significado real. Jesus afirma que pela tradição eles estavam invalidando a lei do Senhor. Então a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Por quê? Porque do Senhor vem a vingança. O Senhor não quer que ninguém se vingue por isso. O cristão e a vingança. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo. Pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E nem é para dar lugar à vingança. Mas espere no Senhor, que do Senhor vem a vingança. O cristianismo, ele tem que ter muito cuidado. Se o coração do homem foi envenenado pelo ódio, se converter em cólera, e ele se tornar um fel de amargura, ele pode fazer coisas odiendas. Então o mandamento do Senhor é que aprendamos a amar. Por isso que o texto ele vai caminhar para a lei do amor. Esse texto de Mateus capítulo 5, ele começa: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas termina dizendo: sede perfeito como é perfeito o Pai, o vosso Pai que está nos céus. E como é que vamos identificar e atingir a perfeição de Deus? Vamos saber já já. Então, de acordo com o comentário devocional da Bíblia, o princípio de olho por olho no Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Se alguém o ofendesse e lhe custasse a visão de um olho, você não poderia, por exemplo, tirar-lhe a vida de maneira justificável. Quer dizer, vou vingar o olho pela vida do outro. Não era assim. Tinha que ser olho por olho, dente por dente. Quebrou um dente, então vai ter que quebrar um dente do outro. Mas não podia agora fazer uma vingança extrema, assassinando o outro. Tudo que você poderia reivindicar seria tirar-lhe a visão de um olho. Agora Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho de maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, faça-se o bem a eles. Olha, Jesus troca o mal pelo bem. Veja só, que mudança acontece aqui. Esse novo princípio só é possível porque Jesus veio a esse mundo, morreu na cruz e fez dessa maneira, realizou dessa maneira, mas ele estava sempre cheio do Espírito Santo. E ele envia o Espírito Santo para a igreja para capacitar, para ser testemunha dele. E ser uma testemunha de Jesus não é estar capacitado para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é fazer o que Jesus fez, amar como Jesus amou, se doar como Jesus se doou, perdoar como Jesus perdoou.
Isso é de fato uma verdadeira testemunha de Jesus, porque ele diz assim: eis que eu envio sobre vós o poder do Espírito Santo e sereis testemunhas do Evangelho. Não, sereis testemunhas minhas, testemunhas da minha pessoa. Então, testemunhar de Jesus só é possível quando alguém está cheio do Espírito Santo para fazer do jeito que ele fez, amar do jeito que ele amou. Então, eis o grande desafio do cristianismo diante da lei do Senhor, dos princípios elencados por Cristo, e por isso que ele capacitou para que a igreja pudesse representá-lo aqui na terra. A passagem tem aplicação direta ao desafio de Jesus a respeito de valores e atitudes e descreve a justiça excelente que ele exige para os súditos do seu reino. Então, amar os inimigos, orar por quem lhe persegue, fazer o bem a quem lhe odeia, é um grande desafio. Então, o cristão ele não pode dar lugar para a vingança. Esse não é o nosso chamado, vingar-se, mas amar. O amor é a expressão natural do reino. Foi através do amor que Deus nos salvou. Ele nos amou de tal maneira que se entregou e entregou o seu Filho por nós. Jesus nos amou de tal maneira que não se negou à cruz. E agora ele quer que amemos também de tal maneira que possamos representá-lo. Sereis minhas testemunhas. Então o amor é a expressão natural do reino. Para falar da lei do amor, desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Primeiro, virar a outra face. O que seria virar a outra face? A primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos bofeteados ou quando alguém atinge nossa honra, a primeira reação é agir com as mesmas armas do ofensor. E às vezes até mesmo de maneira mais intensa. No entanto, tal atitude não resolve nada. Pelo contrário, complica ainda mais a situação. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino e tem o coração cheio de amor, tenha em seu ser atitudes de ódio, desamor e vingança. É aqui onde está o princípio do novo nascimento, que o Espírito Santo habita na vida de alguém, que o amor de Deus foi derramado no seu coração, essa capacidade de oferecer a outra face. Quanto precisamos aprender sobre este tema, sobre isto, e crescer espiritualmente a ponto de corresponder às exigências do reino, sabendo que somente o amor é capaz de suportar qualquer atitude. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz em Coríntios, na primeira carta, capítulo 13, ele nos deixa esse ensinamento poderoso sobre o amor. Quando o apóstolo Paulo diz assim, o versículo 6, 7 e 8. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará. Mas o amor permanece para sempre. Então, somente o amor nos capacita a resistir e a provar que a força maior não está com quem bate, mas com quem suporta a ofensa sem responder com a mesma moeda. É aí onde está o diferencial. Segundo,
Primeiro, virar outra face. Segundo, arrastar para o tribunal. Nesse tópico, a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo e busca tirar dele uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que não foi paga, Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era por demais importante, pois servia como cama. Então, se alguém pedir a túnica interna, ofereça a túnica externa, que é a capa. A lei proibia alguém levar, a lei protegendo, quando alguém estivesse dívida, se ele fosse lá, ele tinha as pedras do moinho para fazer o seu pão, tinha que moer o trigo, então tinha as duas pedras de mó, por isso mó, que vem moinho, moer, né? E com um orifício para colocar a semente dentro e mexer essas pedras. Então alguns chegavam lá, você está me devendo, vou levar uma pedra do seu moinho. Logo ele não podia moer com o outro, somente uma. Então a lei proibia que alguém levasse uma das pedras do moinho por conta disso, porque era uma forma de proteger a pessoa, o devedor, porque ele não podia ficar sem comer. O direito à alimentação é um direito da vida, então não podia ser tirado. E ele podia produzir pão e vender com isso e pagar a dívida. Então a pedra não podia ser tirada. Mas no caso de uma túnica, a lei protegia. Se alguém pedisse, deveria devolver de noite, se fosse a túnica externa, que ele ia precisar para dormir. E Jesus disse, olha, se alguém te pedir, não dê somente uma, não, dê as duas. Esse princípio de renúncia pelo reino, pela justiça do reino, pela demonstração de amor, constrange até quem veio pedir uma túnica. Se você está pedindo uma, eu vou lhe dar duas. Então isso constrangia a pessoa, porque aquele que faz o bem para quem está querendo lhe explorar, termina amontoando brasas na cabeça do outro. O texto sagrado diz na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 19 e 20. 19 a 21. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, que está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quer dizer, a maneira de vencer o mal é o bem. A maneira de vencer o ódio é o amor. Então Jesus está nos dando uma grande lição aqui, neste sermão, através dessa mensagem. Então, se alguém quisesse arrastar para o tribunal, teria. Agora, por Jesus, devolve sem nenhum constrangimento. Entrega também a outra. Obrigar a fazer algo. Trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo é o de Simão Cirineu, que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, obrigado pelo soldado. O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia. Quer dizer, tirar o direito de liberdade do outro, explorando e obrigando-o a fazer uma coisa que ele não devia. Então, Jesus, se isso acontecer, te obrigar a caminhar uma, caminha duas. Quando essa pessoa realizasse isso, pode ser que alguém dizendo, mas é bobo, mas é besta,
Mas poderia ser que alguém dissesse assim: esse camarada gosta de servir, vou usar ele de novo, o aproveitador. Mas quem tivesse uma consciência, tivesse na sua sensatez, que camarada estranho, que coisa que ele fez. Ele provocaria um sentimento de reflexão no outro. Por que ele fez isso? Que o motivou a fazer? Aí se abre uma porta para se pregar o Evangelho e se falar que as motivações e os ensinos de Cristo molda o nosso viver, a nossa história e a nossa vida. Veja que isso tem um ponto muito positivo na comunicação do Evangelho, da mensagem do Reino. Então, se fosse obrigado a caminhar 1 milha, caminha 2. Já pensou? Caminha logo 3 quilômetros com ele, e não 1,5. Essa era a proposta de Jesus. Então, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença, antes atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Fazer o bem nunca é demais, ajudar alguém nunca é demais. Agora, isso não deve ser um pretexto para que alguns usem e abusem da vontade dos outros, ou faça de alguém uma fonte para resolver seus problemas sempre que tiver dificuldades. Não se trata disso, porque a Bíblia ela trata de parâmetros e princípios justos, com equidade. Não a injustiça, não a deslealdade, a exploração indevida, sem haver necessidade, apenas para satisfazer desejos iníquos ou vaidades desnecessárias. Nesse aspecto, a Bíblia não aprova. Então, é necessário pensar até nesse ato de amor. A quem estamos fazendo também, se há uma necessidade justa, é muito justo contribuir. Mas se não há, alguém que está querendo tirar proveito, é outra situação. Então, cada caso é um caso. O que Jesus defende é sempre o padrão de equidade, o princípio de justiça. Então, buscando a perfeição de Cristo. O caminho da perfeição de Cristo é o amor. Quando Jesus ensinou a parábola do bom samaritano, ele ensinou que a melhor maneira de ajudar o próximo é se ver no próximo. Se perguntando: se eu estivesse ali caído na estrada desprezado, como eu gostaria de ser tratado por aquele que passa? Então é isso que eu devo fazer por aquele que está caído. Então, a única maneira que nos identificamos com Deus, que é perfeito, que é infinito, que é absoluto, é amando. Porque somente através do amor nós podemos atingir a perfeição de Deus. Que Jesus termina dizendo: seja perfeito como é perfeito o Pai Celestial. Como é que um imperfeito vai atingir a perfeição de Deus? Amando. Deus derrama a sua graça, a sua misericórdia sobre justos e injustos, bons e maus, sem fazer acepção de pessoas. Quando eu trato o outro sem fazer acepção de pessoas, eu estou amando. Quando eu amo, eu me identifico com Deus, e o amor nos torna perfeitos, porque não faz acepção de pessoas. Então, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus revela uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. O Senhor Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. É um ensinamento divino celestial. O Sermão do Monte é taxativo: em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. Aí veja o que Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei quem vos maldizem, fazei o bem o que vos odeia, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol, o sol de Deus, se levante sobre maus e bons, e a chuva desça
sobre justos e injustos. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. Isso se chama amor. Pois se amardes só o que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? Os cobradores de impostos que vocês odeiam tanto? Eles fazem isso que vocês fazem sendo religiosos. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, ou seja, somente os judeus, que fazeis de maus? Não faz os publicanos também assim? Jesus começa a comparar os publicanos com os religiosos, que eles odiavam os publicanos por terem se vendido a Roma para cobrar imposto da sua própria nação. Então, esse chamado de Jesus é para imitar Deus, que manda chuva sobre justos e injustos, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é agapau. É o amor ágape, é o amor que sabe receber com alegria, acolher, amar eternamente, é o amor que está satisfeito, está contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Se não viesse do céu, não teríamos essa capacidade de amar. Enquanto a adição feita pelos mestres judeus desviava da real lei do amor, Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades e se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Esse é o verdadeiro amor, o amor de Deus. Perfeitos como o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Será que temos realmente a perfeição plena divina? Pelos versículos 45 e 46, podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão ser de perfeito, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo, ele não exclui nenhum grupo, todos são objetos do seu amor. Veja o que o apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios a respeito desse amor, do jeito que ele diz, para ser perfeito, amando. Aqui na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Jesus disse para ser perfeito como é perfeito. Aqui Paulo está dizendo para ser imitadores de Deus. Como assim? Versículo 2, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quer dizer, só através do amor podemos ser imitadores de Deus, podemos atingir a perfeição de Deus. A nossa conclusão desta lição é que aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, em um novo estilo de vida, como também novos recursos espirituais para vencer qualquer inimigo pessoal. A base firme para tudo isso é o amor. É o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação belicosa, agressiva, de guerra. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus. Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. E aqui nós finalizamos mais uma aula. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus abençoe você, tenha também uma boa aula aí. E seja abençoado e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.